Vou falar de pé. Mesmo que o microfone não dê muito bem, não há problema nenhum. Tá bom, não. É com gosto que saúdo cada um de vós, hoje aqui presente, tanto mais que depois de ter mergulhado no universo de José Henrique Dias, não estava certa de poder ainda distinguir entre a ficção e a realidade, entre a recordação e o presente, entre mim própria e outra. Este apagamento de fronteiras psicológicas é o efeito mais perturbador da leitura de A Outra Face do Espelho. Para falar francamente, nada me garante que eu não seja, por exemplo, aquela mulher escritora no texto intitulado Outra Vez, que assiste ao lançamento do seu livro, vigiando ansiosamente a porta do fundo, de onde deveria surgir o seu amante João, que ela acabara de magoar levianamente e que, de facto, não voltará a ver com vida, pois que nesse preciso instante, e por culpa dela, João acaba de morrer na autoestrada. Mas tirem-me desse filme, ou melhor, tirem-me dessa crónica. Não é legítimo que confundam os papéis, que baralhem o momento e o lugar. Estou, de facto, na Casa da Cultura de Coimbra, a 8 de julho de 2009, e é a mim, professora de literatura, que cabe apresentar esta obra na companhia do seu autor, do seu editor e de todos os amigos que o quiseram acompanhar nesta circunstância e que eu cumprimento e saúdo. Hesito na forma de proceder. Não podendo ler-vos em voz alta cada uma das 61 criações, o que seria a única maneira de lhes fazer justiça, a minha tentação seria ou resumi-las, fazendo-as acompanhar de um breve comentário que mostraria como cada uma se assemelha e se distingue de todas as outras, ou interpretar os títulos em função do que escondem ou do que permitem adivinhar do tema que anunciam, ou ainda escolher uma única para a viver e a estudar até à exaustão. Este último método seria legítimo, pois que cada uma destas crónicas existiu, antes de mais, em si mesma e para si mesma, publicadas que foram, uma a uma, ao longo dos últimos anos, em jornais da cidade, em primeiro lugar no Despertar, depois no Centro, cada uma constituindo depois um mundo, ou, em todo o caso, uma mónada leibniziana, refletindo por si só um universo, ao mesmo tempo, familiar e estranho. Mas como uma apresentação constitui um exercício híbrido, misto de conferência e de ritual mundano, não tenho outra opção para me conformar à regra, senão propor-vos uma interpretação sintética e, por conseguinte, esquemática. Permiti, para ganhar tempo, que indique o caminho que vou seguir. De entre variadíssimas questões, outras questões, que me poderiam servir de fio condutor, escolho um problema, o do destino, que, sendo o mais geral possível, me libertará das numerosas redes temáticas que ligam os textos uns aos outros. Com efeito, poderia interessar-me pela infância, pela política, pela cidade, pela doença, pela amizade, pela pintura, pelo futebol, pela música, pela mulher, pela velhice, pela fidelidade e pela infidelidade, pela censura e pelo seu oposto e por quanto mais. Outros tantos temas que formam o entrançado contínuo que o escritor borda e que mereceriam a nossa atenção. Mas parece-me que o melhor partido a tomar perante um objeto tão múltiplo e proteiforme consiste em geometrizar um pouco. O conceito de destino servir-me-á então de elemento estruturante. Uma observação prévia impõe-se contudo. Aceitando, para categorizar estes textos, a denominação de crónica, faço a economia da delicada problemática formal do género literário, não me colocando, pois, a questão de saber
quais poderiam ser arrumadas sob a etiqueta de poemas em prosa, nem o que faz de certas histórias novelas, na acessão que a narratologia confere à palavra para a distinguir do conto, nem o que leva algumas outras a caírem no teatro. A teoria literária possui o inconveniente de nos tornar céticos perante as obras. Em face de uma narrativa, ensinamos aos nossos estudantes a recordar que tudo em literatura é fábula e jogo de linguagem. Ora, estas crónicas devem ser lidas como foram escritas, isto é, com a preocupação da verdade, que revelem, muitas vezes, em mais de metade dos casos, um maior ou menor grau de ficcionalização, que o jornalista, isto é, aqui, aquele que escreve para o jornal, se torne romancista ou poeta, em nada modifica a atitude do leitor, que deve responder com uma inteira boa-fé ao desejo de autenticidade do autor. Se qualquer texto literário requer um pacto de leitura, estas crónicas exigem de nós suspeita, não suspeita, mas confiança. Se são escritas com arte e talento, para não dizer em muitos casos com virtuosismo, serão lidas com toda a seriedade que a vida exige.